Olá a todos, muito bem-vindos ao canal Paulo Dollez. Há poucos dias atrás estávamos falando sobre o grupo de ajuda voluntário Amor Exigente. E ressaltar que o grupo de ajuda, ele não atende apenas as pessoas com problemas de dependência química, mas a todas as pessoas dentro dos seus problemas emocionais, principalmente nesse momento em que vivemos, quando estamos experimentando o isolamento, as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. Então, muito importante o que o Amor Exigente oferece a todo tipo de pessoa. As raízes culturais, que é um dos primeiros princípios que normalmente são estudados, são seguidos pelo grupo Amor Exigente, ele tem, logicamente, a sua configuração e seu segmento durante o mês de janeiro. Todos os meses de janeiro é estudado, é seguido, as raízes culturais. E quando falamos de raízes, nós logo nos vem à mente que as raízes são aquilo que fixam, por exemplo, uma árvore ao solo. Quanto mais rasas são as raízes, os ventos mais agem facilmente sobre elas. Então, falar de raízes culturais dentro de um princípio que rege, por exemplo, o grupo Amor Exigente, nós devemos falar sempre em amor. Devemos falar em respeito. Devemos trazer à tônica o diálogo e também, principalmente, a fé. Os filhos crescem, criam asas, eles reclamam por liberdade e, logicamente, eles buscam a sua identidade. A cada dia precisam fazer novas escolhas e, logicamente, nós não estaremos sempre do lado deles. Mas se nós conseguirmos deixar nossa marca, trabalharmos forte, com dedicação, com amor, na formação das suas raízes, a gente pode ter essa certeza, essa tranquilidade que eles poderão alçar ou alcançar voos com segurança, com tranquilidade. E se porventura ocorrer algum desvio de conduta, a retomada do rumo, ela acontecerá com certeza com maior facilidade. Então veja bem, todos esses itens que eu iniciei falando, o quanto é importante para essa questão do princípio das raízes culturais. O que nós vemos hoje na atual sociedade? Que os valores autênticos, aqueles valores conseguidos do tempo dos nossos antepassados, infelizmente, meus amigos e minhas amigas, eles foram substituídos. E muitos, você sabe disso, na comunidade onde você vive aí, você sabe que muitos vivem representando aquilo que não são. É verdade. Até que assustados, descobrem que o problema das drogas, muitas vezes, entrou na sua vida. E muitas pessoas, na rasa ideia de achar que tem que ficar em casa, esconder, que ninguém vai saber. Ora, principalmente cidade pequena ou cidades, qualquer cidade, eu já falo da cidade, uma cidade pequena, todo mundo fica sabendo. E hoje em dia, nas cidades grandes, também através dos meios de comunicação, dos meios da internet, etc. e tal. E assim eles chegam aos grupos de apoio, por exemplo, do Amor Exigente, onde uma vez por semana, como eu já falei no vídeo anterior, durante aproximadamente 2 horas, eles são levados a refletir, questionar e nós, com certeza, nos posicionar. Mas, afinal de contas, quem é que eu sou? Que tipo de pessoa eu tenho sido? São perguntas que deveriam ser feitas praticamente quase que todos os dias da nossa vida. É impossível a gente ignorar as raízes culturais, as características genéticas,
os ambientes onde nós fomos criados, meio em que estruturamos nossa vida hoje. E daí, logicamente, vem a pergunta: como é que eu sou? Como é que eu quero ser identificado? E como é que fica, Dr. Paulo, a minha família? Aí eu pergunto: qual é a sua realidade? O que você está valorizando? O que é preciso trazer de volta? O que é necessário, muitas vezes, na nossa vida, rejeitar, deixar fora do contexto? E esse princípio das raízes culturais leva a voltarmos para a relação com a gente mesmo, com o outro, com o grupo e até mesmo com a sociedade em que estamos vivendo. Quando a gente faz uma reflexão profunda, com lucidez e sincera, honesta, é necessário que a gente sugira que faça uma autoavaliação. Eu trabalho muito aqui no meu canal Paulo Dores sobre a questão do autoconhecimento, fazendo um inventário das suas características comportamentais e também da sua identidade pessoal. Assim, dessa maneira, é possível a gente identificar e valorizar as qualidades, além também de reconhecer os defeitos, que eu já disse, que permeiam a todos, e procurar controlar e dominar tudo aquilo, exatamente, tudo aquilo que é negativo. E assim começa o processo de uma profunda reforma do interior de cada ser humano. Então é muito sério quando a gente pensa sobre isso, que tipo de raízes estamos fixando nossos filhos para enfrentar esses ventos fortes das dificuldades, dos problemas que se avizinham todos os dias, que tentam derrubá-los. Isso vale para todos. Um texto dizia que a educação moldou as nossas características éticas, nossas características morais, as escalas de valores. Veja o quanto é difícil hoje falar e trocar ideias sobre espiritualidade, a personalidade, o caráter das pessoas. Então muitas vezes não é uns que outros, quase todo mundo tem a tendência de repetir comportamentos aprendidos com nossos ancestrais. E de modo geral, assim, quase que automático, inconsciente. E quantas vezes nós desprezamos esses aprendizados, tudo aquele conhecimento que nossos antepassados tinham, e a gente vê as pessoas optando por algo mais moderno, as coisas mais atuais, sem fazer um exame nenhum de profundidade sobre as verdades que hoje em dia se dizem serem verdades. Então, meu amigo, minha amiga, quantas vezes nós estamos abrindo mão daquilo que já deu certo? É só olharmos para trás. Quantas vezes você já foi chamado de quadrado, de retrógrado, de ultrapassado? Então é isso que a gente tem que procurar, começar a pensar sobre isso. As condições de risco e de proteção, mas suas escolhas determinarão sucesso ou fracasso. Diante de um problema que precisa ser resolvido. É lógico que a solução não é única para todas as pessoas e deve ser personalizada. Cada um tem um jeito, cada um tem um modo. Então eu penso que é preciso a gente desligar do automático. Observe, reflita, questione, confirme e pesquise sobre as consequências acontecidas a outros, antes da gente sair correndo e ficar aderindo, concordar com qualquer proposta. Não abandonemos
o comando das nossas escolhas, principalmente na mão dos outros. Então, raízes culturais é identificar o amor verdadeiro, é dar sequência incansável, ininterrupta do respeito, é fazer com que entendamos e os outros também entendam a importância do diálogo, da conversa, da presença com o outro, a instituição dentro da nossa casa da fé. Não estou aqui falando de igrejas, estou falando da fé que fundamenta todos nós. Aí vem aquelas perguntas, como no início já está dizendo, mas quem é que eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Fazendo esse autoconhecimento, quais são os meus maiores defeitos? Quais são as minhas melhores qualidades? Quais são meus objetivos como pessoa? Será que as regras estabelecidas entre um e o outro são cumpridas? Os limites que são colocados são respeitados na relação eu com o outro? São perguntas. Muito importante pensando sobre isso. Também poderia pensar qual a contribuição que eu poderia dar para a mudança dos valores negativos dos meios de comunicação, tipo televisão, jornais, revistas. O que eu posso dizer para aquelas pessoas que eu convivo, que estão sobre o meu olhar, que estão cobertos pela capa do meu amor? Aqueles que transitam para sempre dentro dos contextos da minha alma? Aqueles que estão em qualquer lugar onde estejam sobre os olhares do meu pensamento? O que eu poderia fazer para melhorar o procedimento, o processo de desenvolvimento da comunidade, do bairro, da cidade onde eu moro? São perguntas importantes que devemos procurar para pensar. Então eu acredito que respeitar a dignidade humana, como podemos viver eticamente o dia a dia. Deixo para você pesquisar como é que você define a dignidade. Como é que podemos e devemos respeitar a dignidade das pessoas em casa, na rua, no trânsito, numa fila? Como é que eu posso procurar ajudar ou procurar ajuda para mim resgatar minha dignidade ou ajudar alguém a resgatar a sua dignidade? Então é importante pensar sobre essa questão de valorizar os aspectos positivos e alegres do outro. Cultivar dentro do outro as suas qualidades, as suas atitudes quando são positivas. E sempre ter esse respeito ao próximo. Então fica aqui nesse primeiro contato, quando a gente busca essa questão das raízes culturais, que muitas vezes, como eu falei já antes, são esquecidas pelos nossos antepassados. Eles têm uma estrada trilhada. Eles têm caminhos imensos percorridos dentro da sua vida, da sua história de vida. Como é que muitas vezes nós vamos delegar as opiniões de decisões para aqueles que ainda estão começando a vida, que não passaram pelas tempestades das vidas, que não curtiram o forte sol de um deserto das dificuldades? Fica aqui então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, para que a gente pense nessa fundamentação sobre a valorização da vida e sobre as questões das raízes que devem fixar cada vez mais esses princípios básicos, que eu digo aqui sem sombra de dúvida que faz parte dessa coluna vertebral do nosso ser, que deve ser o amor, o respeito, o diálogo e a fé. Analise esses 4 itens que estou no momento lembrando e veja se isso não está faltando muito. E se com a inexistência, com a falta desses ingredientes, amor, respeito, diálogo e fé, o mundo não está totalmente virado? Fica essa
pergunta. Muito obrigado você que participa aqui do canal Paulo Doles. Estarei, se for da vontade do Criador, trazendo para nós analisarmos e pensarmos cada um princípio desses por semana, de repente. Na quarta-feira. Então hoje ficou essa questão de pensarmos sobre as nossas raízes culturais. Desejo então que a paz do Senhor, essa que excede qualquer entendimento humano, esteja sempre contigo e com aquilo que é mais precioso para você, a sua família. Muito obrigado, obrigado de todo o meu coração. Até mais.